Bom dia a todos, aqui o Roger Batê. Hoje, dia 8 de janeiro de 2016, eu vou comentar os trades realizados no mini dólar mini índice. Bom, o mini dólar abriu em gap de baixo, o mini índice em gap de alta, 41.500. O dólar abriu em gap de baixa, mas numa região de suporte. Eu vou olhar aqui o diário. A gente vê que aqui, esses últimos dias, 1, 2, 3, 4 pregões, ele está oscilando entre 4.020 mais ou menos e 4.100. E ele abriu em 4.050. Então, eu acredito que ele pode repicar. Agora, se a gente olhar o índice futuro, o índice futuro é a mesma coisa, o mesmo comentário do que ontem. Nós estamos aqui muito afastado da média, no fundo. Bom, não adianta porque ele é que ver o Ibovespa, mas é perto de no fundo, né? E então a probabilidade de repique do índice futuro é grande. Se for o caso, o dólar vai cair. Então vamos acompanhar para ver o que eles vão decidir. Vou esperar alguns minutos para ter mais tranquilidade para detectar as oportunidades. Então, primeiro, acredito que ele pode vir buscar aqui o fechamento de ontem, né? Fechar o gap, seja 4.069, 10 pontos. E nós estamos com essa LTB aqui. Então, ele pode vir até aqui e voltar a cair. Então, vamos tentar identificar qual vai ser o jogo. Então eu não vou tentar comprar nessa fase, porque a gente vê que a tendência agora é de baixa, ao contrário de ontem. Então eu vou esperar, eu prefiro agir dentro desta tendência, ou seja, de baixa. E portanto, se ele for até 69, seria talvez uma oportunidade de venda. Então, novamente, que nem nos últimos dias, temos uma abertura fraca em volume. Então, vai ser ainda mais uma manhã bastante difícil, né? Que é uma característica dessa semana. O pessoal está na praia. Então, tem pouca gente operando. Principalmente os estrangeiros não estão aqui presentes. Está muito claro. Semana que vem, provavelmente, o volume vai estar maior. Então, está subindo. Vamos ver o que vai acontecer no 69. Então, duas observações. Primeiro, que o volume está realmente muito baixo. Segundo, que está mais para venda do que para compra. Cada vez que ele sobe aqui na região de 65, 66, 69, aí deu um pulo para 69. Agora que vai ser interessante de ver o que vai acontecer. Ele pode novamente subir até os 78. Se lembra, né? Segunda e terça, os 78 foram uma região de resistência. Ontem, na parte da manhã, até a metade da tarde, foi até meio-dia. Foi um suporte. Ontem à tarde foi de novo uma resistência. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Mas tem esse preço de fechamento, aí já fecharam o gap, né? É possível que agora ele volte a cair. Sendo que, como lembrei, né, nos 60 minutos ele abriu aqui na região de suporte e foi subindo.
Aqui tem uma curiosidade, né? O dólar futuro, o dólar inteiro fechou a 76,50. Então ele pode vir até aqui, ou seja, aquele 78 mesmo. Então, nós vamos ver, esperar. Um volume muito fraco, difícil de se decidir. Agora está dando uma venda um pouquinho mais firme e ainda não me deu venda. Vou esperar um pouco, ele fazer mais uma quedinha aqui, mais uma barra de queda nesse gráfico aqui, de 5 pontos, são barras de 2,5 pontos, né? Então vou esperar ele fazer um topo mais baixo, por exemplo a 67, e aí acho que eu vendo a 66, ou vendo perdendo a 63. Eu prefiro vender a 66 do que vender perdendo a 63. 63. Eles estão sendo um pouquinho mais agressivos na compra do que eu esperado, então eu vou realmente esperar, mas então vou vender a 67. 66. Coloquei uma venda a 67. Vamos ver se vão pegar. E o stop é relativamente curto. Se pegarem. Abaixar 66,50, porque tem algo aqui a 65, eles estão vendendo bastante. Ele até vendido a 65. É sempre chato isso, porque agora ou ele volta no 66,50 para pegar o 66, vou abaixar a 66 para pegar o meu trade, ou então ele vai descer a 100 mil, ou então eu vou ter que esperar ele fazer, fazer um topo mais alto nesse gráfico. Abaixa a minha venda a 65, porque se ele repicar, ele pode repicar até essa região aqui, antes de voltar a cair. Tem dificuldade em passar o 64, né? Tem dificuldade. Então nós vemos que a 65 tem muita gente vendendo, né? Eu vou me arriscar um pouquinho mais, vou colocar 64,50 com um stop a 67, ou seja, se ele voltar nessa região eu stop. Já é um trade mais arriscado. Pronto, estou vendido a 64,50 e agora vamos acompanhar. Mas está fraco, fraco, não tem volume nenhum.
coloquei o meu stop aqui a 70,50, estou vendido a 64, dá 6 pontos, né, 6 pontos de stop, um pouco caro. E ainda não tenho a prova que ele vai cair não. Acho que vou ser estopado, infelizmente. Vamos buscar o stop. Pronto, estou estopado. Aí, terrível isso. Então agora, provavelmente vai voltar até aqui em cima. E vamos esperar. Estou agora com 6,50 de stop. Fui estopado a 71. Então eu vou ter que pensar agora bem direitinho o que fazer. Então a gente vê que aqui eles estão fizeram um topo duplo, foram buscar o meu stop, né? É normal. Eles sabem que mesmo que o pessoal vai tentar vender aqui e colocar o stop aqui. Então eles vão buscar sem dar uma piedade. Agora vou esperar ver o que vai acontecer. Está muito fraco, está muito. Operar assim, com um volume tão baixo, vocês veem que para ir buscar o stop, jogaram um volume grande, né? Comeram tudo, foram buscar o stop e venderam. Então, vou esperar, não vou entrar nesse jogo não. Gente, não tem nada para fazer, viu? Mercado parado. Então aqui a gente vê, né? Não sei para explicar. Então, subiu, tentaram uma venda, faliu. Foi para cima, subiu um pouco, tentou uma nova venda, onde entrei, faliu. Agora eles estão fazendo mais uma venda. Agora o que seria interessante é repicar, subir, romper aqui e falhar a compra. Tem uma falha de compra, ou seja, tem uma sombra dessa, mas para cima, porque por enquanto estão subindo, é alta, até prova de contrário. Daqui 3 minutos são 10 horas, então vamos ver se às 10 horas há uma reação. Então, dá a impressão que está falhando a compra, tá? Mas eles podem fazer novamente a mesma coisa que aqui. Vamos ver aqui, se a gente traçar essa LTA aqui, se a gente colocar aqui, a gente pode ver que estamos longe. Colocar aqui e aqui. Se eu colocar aqui, pior ainda, né? Mas eu vou respeitar a maioria dos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas dá a impressão que a compra está falhando pela primeira vez. Então, vou esperar a confirmação dessa falha para não cair na mesma cilada do que aqui. Pronto, então tivemos uma falha na compra aqui, claro. Agora preciso esperar um repique aqui para poder vender. Vender aqui está fora de cogitação. Então, vocês podem ver que aqui, quando vendi, eu estava lendo alguma coisa assim. Então pensei, vai cair, aqui no repique vai cair, mas estoparam. E aqui não quis vender, ele foi. Então agora eu preciso um repique nesse gráfico aqui, ou seja, ele voltar, fazer um topo mais baixo, fazer uma falha na compra para eu vender nessa região aqui, para poder estar numa situação mais confortável. Agora ele pode continuar a cair, aí vou ter que esperar. Não dá para vender aqui, não dá. Com um volume como esse,
Eles podem jogar com tudo para cima, como fizeram naquela hora. Estamos aqui tendo alguma coisa interessante. Nós vimos que tem muitas compras aqui a 55, tinha 55,50, já retiraram uma parte, mas tem muitas vendas a 60. Vamos ver qual dos dois vai ceder, o qual eles vão retirar. Então, tem um dos dois é blefe. Vamos ver o que eles vão retirar. Retirando, vai dar o sentido do próximo passo. Se, por exemplo, sumir esses 380, provavelmente vai voltar a cair. Se sumir 300 contratos desses 465, provavelmente vai voltar a subir.
Só que agora para entrar eu preciso repicar um pouco, porque senão é perigoso demais. Então coloquei uma venda aqui a 45, só que ela não está ainda. Tem demoras na minha corretora. Não consegui vender, ele está indo para baixo sem mim. Infelizmente. Vou vender aqui a 4.055. A corretora demorou para colocar a ordem e está indo sem mim. Bom, gente, eu vou parar por aqui para almoçar. Vou almoçar agora, porque não estou conseguindo fazer nada hoje de manhã. Só fiz um trade, só para lembrar, um trade com 6,5 pontos de perda, uma venda que eu fiz aqui. Eu vou retirar isso, excluir, pronto. Eu vendi aqui e fui estopado aqui. Eu vendi cedo, na verdade, né? A venda era aqui. Quando aconteceu aqui, eu não tive a coragem de entrar. Aconteceu, levou 1h, 1h20 para cair, mas caiu. E agora, aqui eu quis vender, a corretora acabou não executando a minha ordem e caiu sem mim, e agora provavelmente vai repicar para cair mais. Acho que vai fazer isso. Então hoje à tarde, depois de 12h30, eu vejo se dá para corrigir o tiro. Bom, estou de volta, são 12h50. O mercado deu uma esticada aqui em 20 pontos, que eu não peguei por razões óbvias. Para mim, a gente pode ver que ele está invertendo a tendência, que era uma tendência de queda. Aparentemente ele vai ter uma taxa de alta, pelo menos de repique. De repente ele volta por volta dos 4.080. Nos 60 minutos a gente vê essa longa sombra, né, que é uma falha na venda. Então confirma os dois outros gráficos. Então vou esperar aqui uma compra a 57 não tenha sido ruim. Vamos ver o que vai dar para fazer. Então deixei passar mais um trade, que era uma compra aqui a 50, fechamento a 67, 17 pontos. Então agora estou esperando ele voltar aqui nos 59, nessa região aqui. Se ele vier aqui e parar de cair e começar a repicar, como fez aqui, eu vou comprar para fazer 5, 6 pontos. Eu não estou vislumbrando muita coisa. Pelo menos diminuir a minha perda atual hoje. Hoje não estou em fase com o mercado, não estou conseguindo. O mercado meio chato,
A gente vê que teve essa queda, esquecendo esse lado que foi aquela abertura das notícias nos Estados Unidos, né? Tivemos uma queda aqui de 30 pontos, aqui vamos dizer uma alta de 11 pontos, 10 pontos, uma queda de 30, e agora vamos dizer operável, né? Um repique de 20 pontos. Então é um mercado, com tudo isso com volume baixo, um mercado não muito agradável de se operar. Né? Eu não estou conseguindo entrar nos trades de maneira eficiente. Se eu não conseguir essa entrada aqui, eu vou parar por aqui hoje. O volume caiu de novo, né? Então eu acho que eu vou parar por aqui mesmo, assumir essa perda. Vou assumir essa perda, gente, eu vou parar por aqui, porque o volume já voltou a zero. Bom, hoje eu vou encerrar. Hoje não foi um dia positivo, 6,5 pontos de perda com 3 contratos. São R$200 de perda, 205. Está aqui um único trade, 6,5 pontos, 205,49 de perda. Vou parar por aqui porque não estou conseguindo entrar de maneira eficiente. Não é um mercado que me agrada muito e os 2 movimentos da manhã eu não peguei. Então, um bom final de dia para vocês, um bom fim de semana e até segunda-feira.